Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Os Últimos Dias, lançado em 2013. Então já sabe, né? Já vai deixando o like, inscreva-se no canal e comente para que assim você garanta que quando sair de casa não terá um ataque bizarro, como o que vemos no filme de hoje. Ou você também pode ser um gamer de 450 quilos que nunca sai do quarto. Vai ter o mesmo resultado. Isso dito, vamos pro vídeo. Em 2013, uma pandemia misteriosa se espalhou pelo planeta, fazendo com que as pessoas desenvolvessem um medo irracional de sair de casa. Aqueles que saem morrem em questão de segundos. Logo, as ruas de todas as cidades ao redor do mundo se tornam um deserto sem uma única pessoa do lado de fora. Mark Delgado tem vivido no local onde trabalhou por 3 meses, sobrevivendo com comida que havia disponível e ajudando seus colegas a cavar um túnel no estacionamento que poderia levá-los ao metrô. Um dia ele percebe que alguém quebrou a janela de um carro próximo para roubar o GPS, o que o deixa bastante irritado e o incita a cavar de forma mais agressiva. Após muito trabalho, finalmente eles rompem a parede e encontram uma saída segura do prédio. Eles chegaram a este lugar onde havia uma enorme fila de pessoas. Mark percebe que seu antigo chefe, Henrique, estava ali e ele estava com o GPS que estava no carro antes. Mark decide segui-lo e confrontá-lo sobre isso, e Henrique concorda em conversar em particular, contanto que Mark não conte para ninguém sobre o que ele fez. Nisso voltamos ao passado. Muitos meses atrás, Henrique cuidava dos problemas de produtividade da empresa em que Mark trabalhava. Henrique era conhecido por ser implacável na forma como lidava com os funcionários. Em um dia específico, o protagonista foi chamado para ir ao escritório do chefe. Este último o repreendeu por demorar tanto com o projeto que estava trabalhando, e recusando-se a ouvir as justificativas dadas por Mark. Ele precisava terminar até o final do mês o que estava fazendo ou perderia o emprego. Mark ficou até tarde no escritório trabalhando no código de programação. Após muitas horas extras, quando finalmente chegou ao seu apartamento, Mark encontrou sua namorada, Julia, fazendo brinquedos para sua loja. Nisso, ela fala com ele sobre ter um bebê. Mark, no entanto, não achava que era o momento certo. Depois, vendo algumas notícias na TV, Mark vê histórias sobre um adolescente canadense que registrou o momento que tirou a própria vida depois de passar 6 meses dentro de casa, após se recusar a sair por medo de alguma coisa. Na manhã seguinte, no trabalho, todos estavam assistindo ao mesmo vídeo do jovem canadense. De volta ao presente, Mark diz a Henrique que quer encontrar sua namorada e a única maneira de passar pelos túneis do metrô é com o aparelho, já que os telefones não têm mais sinal. Ele oferece a Henrique um acordo. Se ele levar Mark até sua namorada, ele lhe dará todos os suprimentos que pegou no armário de Rovira, que era um colega de trabalho do protagonista. Henrique inicialmente diz não, mas muda de ideia rapidamente quando Mark ameaça contar a todos sobre o GPS roubado por ele. Assim sendo, os dois homens entram no túnel do metrô. O GPS está funcionando bem, mas eles o mantêm desligado para economizar bateria, e por enquanto eles se viram com um mapa normal. Após algum tempo andando, eles chegam em outra estação, povoada com sobreviventes. De repente, um adolescente rouba a bolsa de Henrique com o GPS. Ele e Mark começam a persegui-lo pela estação. O ladrão se junta a 3 homens e dentre eles havia um ex-policial que estava armado. A cidade finalmente começa a perder toda a sua energia, e o policial os faz ficar de joelhos enquanto seu irmão encontra o GPS na mochila. Quando as luzes se apagam dentro da estação, Henrique ataca o policial e luta com ele pela arma. Mark, por sua vez, derruba o menino e recupera o GPS. Com a bolsa segura em seus braços, o protagonista se esconde atrás de uma coluna enquanto Henrique consegue pegar a arma do policial e o mata, além de ferir um outro cara lá. Logo depois ele se junta a Mark e juntos eles dão fora dali, misturando-se facilmente na multidão graças à escuridão que agora domina o local. Eles pararam perto das escadas para enfaixar o corte que Henrique fez na mão. Os dois verificam se o GPS ainda está funcionando, já que depois de ter caído no chão ficou um pequeno trinco na tela. Apesar disso, o aparelho ainda estava funcionando perfeitamente. Mark começa a pensar nos dias antes de tudo virar um inferno. Numa manhã, quando estava saindo de seu apartamento para ir ao trabalho, ele percebeu que tinha algo errado no apartamento de seu vizinho. Vendo que a porta estava aberta, ele entra no lugar. Tudo isso para encontrar o apartamento inteiro cheio de sacos de lixo e um cheiro de podre nauseante. Nisso, o vizinho aparece e ataca Mark com uma faca. Nesse clima tenso, os dois vão se acalmando aos poucos. E aí Mark percebe que seu vizinho não saía de casa há meses,
por causa do medo que tinha de algo lá fora. Mais tarde, Mark viu seu colega de trabalho, Rovira, sendo arrastado por guardas de segurança depois de ter sido demitido por descobrirem que ele estava dormindo no escritório. Mark viu que quando Rovira estava do lado de fora, ele começou a sofrer e a convulsionar. O protagonista ligou isso com tudo de estranho que estava acontecendo e tentou trazer o colega para dentro do prédio novamente, mas já era tarde. Rovira já estava morto. Mark então verificou o armário do colega e encontrou um monte de suprimentos de sobrevivência, como uma lanterna, um cilindro de gás e comida enlatada. Quando voltou para casa, ele contou a Julia o que aconteceu e também compartilhou que achava que tinha algo estranho acontecendo no mundo. De volta ao presente, Mark e Henrique retornam ao túnel do metrô. A esta altura, o protagonista notou algumas coisas sobre o seu companheiro de viagem. Ele tinha algum objetivo secreto, por isso que roubou o GPS, mas ele não queria falar qual era. Além disso, ele estava guardando as sementes das frutas que comia e não estava claro por quê. Alguns momentos depois, com a ajuda do GPS, eles encontraram uma entrada para os esgotos e vão por ali. Os dois usam o GPS novamente para se orientar e eventualmente chegam à área sob o prédio de Mark. Para entrar no lugar, eles fazem um plano simples. Penduram o cilindro de gás nas tubulações do teto e tentam explodi-lo atirando com a arma. A ideia era fazer uma passagem para chegar ao prédio. Cada um atira até que acertam o cilindro e gerando uma enorme explosão. Em seguida, os dois passam pelos destroços e conseguem chegar ao prédio de fato. O lugar, assim como a estação, está cheio de refugiados, mas a porta de Mark está com a fechadura quebrada. Mark percebe que tem alguém ali e começa a gritar e a empurrar a porta. Do outro lado, um homem falava em uma língua estrangeira. Finalmente, o protagonista consegue entrar em sua casa. O homem os ameaça com uma faca e Henrique saca sua arma em resposta, chegando a um impasse. Nisso, a esposa e a filha do homem aparecem. A menina entende a língua deles e explica que não tinham para onde ir, então pegaram o apartamento que estava vazio. Depois que ambos os homens abaixaram as armas, Mark diz a eles que aquela é sua casa e pega uma fotografia de Julia na parede para perguntar se eles a viram. Mas aquelas pessoas juram que não havia ninguém lá quando chegaram. Depois eles dão uma olhada no lugar. Henrique não encontra comida na geladeira, mas há pombos mortos na cozinha que seriam preparados para comer. Também havia um saco de pipoca velho na lixeira de onde Henrique retira as sementes de milho. Ele também pega uma faca de cozinha e leva com ele. Enquanto isso, Mark vai até a bancada de trabalho de Julia. Lá ele encontra a imagem de uma ultrassonografia e descobre que Julia estava grávida desde a última vez que ele a viu. Assim ele começa a pensar na última vez que estiveram juntos. Naquela época, o casal estava assistindo às notícias sobre a pandemia em curso, que estava causando cada vez mais mortes ao redor do mundo. E em meio às notícias sobre mulheres grávidas dando à luz em condições terríveis, Mark começou a reclamar sobre essa situação, sobre o quão ruim seria ter um filho neste momento. Julia, que já estava grávida e Mark não sabia, ficou muito triste com a visão dele sobre tudo isso. Naquele dia ele saiu para o trabalho já percebendo como havia poucas pessoas nas ruas e o lixo estava se acumulando pela cidade. Quando finalmente chegou ao escritório, ele ligou para Julia, mas foi Andrea, a amiga dela, quem o atendeu, dizendo que Julia não queria falar com ele no momento. Desesperado, Mark decidiu voltar para casa. No entanto, assim que saiu do prédio, começou a se sentir mal, então teve que correr de volta para dentro e ali permaneceu por muito tempo. De volta ao presente, vemos que começou a chover, então Mark e Henrique ajudam a família a recolher a água da chuva. Na manhã seguinte, eles voltam para os esgotos e quando chegam a uma bifurcação, discutem sobre qual caminho escolher. Mark quer ir para o shopping onde Julia costumava trabalhar para ver se ela está lá, mas Henrique se recusa, dizendo que seu acordo era apenas levá-lo até seu apartamento. Com isso, os dois acabam discutindo e brigando. No meio da luta, Mark exige saber o que Henrique quer fazer que possa ser mais importante do que a esposa e bebê de Mark. Então Henrique finalmente confessa que quer ir ao hospital onde seu pai foi internado após perder os movimentos do corpo. Por fim, ele diz para Mark ir com ele porque uma vez que ele chega ao hospital, poderá dar o GPS para o protagonista. Depois de alguma hesitação, Mark aceita. A dupla encontra algumas escadas que os levam para dentro de uma igreja. Enquanto olham ao redor, encontram algumas coisas para fazer um fogo improvisado. Não muito tempo depois, os dois ouvem alguns ruídos por perto, então eles vão investigar. O que encontram nos fundos da igreja é um puta urso que começa a persegui-los.
Mark está prestes a alcançar as escadas do esgoto quando percebe que Henrique caiu e o urso está sobre ele, então decide voltar para ajudá-lo. Ele atacou o animal com uma lança. Henrique consegue escapar e corre de volta para a fogueira e acende uma tocha para manter o animal à distância. Mas a fera continuava avançando aos poucos, empurrando os dois em direção à entrada que os levariam para fora. Mark diz para Henrique largar a tocha e quando ele o faz, o urso aproveita a chance para pular no protagonista, que usa sua lança contra o animal. O urso morre ao ser atravessado, e com isso, os dois fazem um churrasco com a carne do bicho. Henrique agradece a Mark por ter voltado em vez de escapar com o GPS. Ele admite que antes de tudo isso ele iria demitir Mark mesmo que este tivesse terminado o projeto antes do prazo. Os dois então dão altas risadas. Nesse clima mais ameno, Mark admite ao interlocutor que disse a Julia que não queria ter filhos. Mas não era totalmente verdade. Ele apenas tinha medo de não conseguir cuidar de um filho, um medo que só piorou na situação atual. Os dois depois vão a um prédio de onde poderiam ver o hospital. Henrique percebe que o hospital tinha pegado fogo, o que o deixa desesperado. Sentindo que não tem mais nada pelo que viver, ele quebra a janela com uma cadeira e se prepara para pular. Mas Mark o empurra para dentro e diz que precisa dele. Mas nada disso adiantava, Henrique estava decidido. Ele entrega a Mark as sementes que recolheu, dizendo que este poderia usá-las para plantar culturas que alimentariam Mark, sua esposa e o bebê que teriam. O nosso herói decide seguir em frente e finalmente chega ao shopping. O que ele não sabia é que estava sendo seguido por outras pessoas. Naquele lugar ele acaba encontrando uma mensagem de Andrea para sua mãe, dizendo que ela estava presa junto de outras pessoas no supermercado do shopping. Mark se apressa até essa área, que foi barricada pelos indivíduos que lá estavam, a fim de impedir que outras pessoas tentassem roubar a comida deles. Os homens de guarda ameaçam Mark com um arco, então ele mostra uma foto que trouxe de seu apartamento e explica que não quer problemas, só quer encontrar sua namorada. Um dos homens vai para o fundo ver se Julia está com eles. Só que nisso, um grupo de pessoas que estava seguindo Mark aproveita a distração que nosso herói criou para atacar aquela área do mercado e roubar toda a comida. Enquanto os dois grupos entram em confronto, Mark sai à procura de Julia. Acaba que ele encontra Andrea em vez disso. Ela menciona que o último dia que viu Julia foi antes dela ir ao médico. Pouco depois, no meio da confusão, uma viga em chamas cai do teto e mata Andrea. Mark não perde tempo e começa a correr na direção oposta e é atacado por um dos saqueadores. Quando estava prestes a ser esfaqueado, Henrique aparece e empurra o agressor. O saqueador reage e consegue apunhalar Henrique no estômago. Henrique o empurra para longe e iria dar o golpe final com sua lança, mas quando percebe que é apenas um adolescente, decide poupá-lo. O homem diz a Mark que estava bem apesar do ferimento. Ele aconselha o protagonista a sair logo do shopping antes que o prédio todo desabe. Eles atravessam o esgoto mais uma vez até encontrar um buraco no teto que alguém cavou. Ao passar por ali, os dois se encontram em um cinema. Mark se aproxima da porta de vidro e vê que o consultório do médico de Julia está do outro lado da rua. É impossível para ele chegar lá sem se expor ao ambiente externo. Desesperado, ele sobe as escadas e olha pela janela, tentando ver se Julia está no outro prédio. Acontece que ela estava lá. Ele tenta chamar a atenção de Julia de todas as maneiras, mas parecia que seria impossível que ela o visse. No entanto, ela olha de soslaio e fita Mark, o que a faz chorar de felicidade. Mark corre para contar a Henrique sobre Julia, mas encontra um amigo sangrando muito. Henrique diz que seu tempo havia chegado. Suas últimas palavras são um pedido de que Mark pare de lamentar e atravesse a rua para se reunir com sua família de uma vez por todas. Henrique morre e Mark reserva um momento para chorar por ele antes de seguir o conselho do bom amigo. Mark segue o caminho. Ele e Julia se veem à distância de poucos metros. Após alguma hesitação, Mark finalmente saiu da construção em que estava. Ele imediatamente começa a se sentir mal e tonto. Seus ouvidos começam a sangrar e ele tem dificuldade para andar. O protagonista mantém os olhos em Julia continuando seu trajeto mesmo depois de cair. Ele rasteja o resto do caminho enquanto uma luz branca ofuscante se torna a única coisa que ele pode ver ao redor de si. O rosto de Julia surge acima dele, e conforme a luz se dispersa, Mark percebe que atravessou com sucesso a rua e chegou ao prédio em que sua namorada estava. O casal fica naquele prédio e começa uma nova vida lá, coletando água da chuva e cultivando as sementes que Henrique havia dado. O filho deles nasce forte e saudável e quando aprende a andar,
sai sozinho da construção, o que evidenciava que a nova geração não é afetada pelo estranho e misterioso efeito fora dos ambientes. Muitos anos depois, um grupo de adolescentes transeuntes aparece à porta deles. Mark e Julia decidem deixar o filho se juntar a eles para que ele tenha a chance de conhecer o mundo que havia lá fora. Assim, quem sabe, a humanidade tem a chance de reconstruir a sociedade decadente. Bom galera, este foi o vídeo, espero que tenham curtido, nos vemos numa próxima e tchau!